Você já percebeu como às vezes quem mais sorri para você é exatamente quem mais quer te ver no chão? E que, enquanto você achava que estava cercado de aliados, na verdade estava rodeado de gente esperando e torcendo pela sua queda? Pois é, o que eles nunca imaginaram é que você já tinha entendido tudo e que, em silêncio, você estava construindo a sua própria vingança, que não se faz com gritos nem com drama, mas com crescimento, com ascensão e com um silêncio tão poderoso que virou furacão. E se você acha que isso é forte, se prepara, porque o que eu vou te contar hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga quem está à sua volta. E olha, se esse vídeo já está fazendo sentido para você, já mete o dedo no like agora, porque isso mostra que você está no jogo certo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora, porque aqui você aprende a se tornar inatingível. E faz mais, comenta aí embaixo o número 88, porque quem comentar 88, eu vou saber que faz parte dos escolhidos. Eles se iludiram, acreditando que tinham te encurralado, que os cochichos, as tramas escondidas e as farsas cuidadosamente arquitetadas seriam suficientes para te derrubar. Observavam de longe, certos de que o silêncio era sinal de fraqueza. Mal sabiam que, enquanto gastavam energia te subestimando, você estava 3 passos à frente, calculando, planejando e arquitetando uma virada que não só calaria qualquer dúvida, mas que entraria para a história como o momento em que você se tornou inatingível. Eles estavam jogando sujo, mas sequer perceberam que você já tinha mapeado cada movimento, cada intenção e cada olhar enviesado. Enquanto eles se perdiam em seus próprios enredos, você fazia algo que eles jamais compreenderiam. Convertia caos em estratégia. O que para eles parecia o fim, para você, era o início de uma nova era. Você deixou que eles construíssem a narrativa, permitiu que comemorassem vitórias vazias, que acreditassem no próprio delírio de superioridade. Tudo isso sem imaginar que cada passo que davam era cuidadosamente arquivado na sua mente, transformando-se em combustível para uma ascensão tão precisa que beirava o sobrenatural. E quando o momento chegou, não houve grito, não houve espetáculo, apenas a execução fria, limpa e cirúrgica de um plano que já estava pronto desde o início. Eles não entenderam como você conseguiu virar o jogo sem sequer tocar nas peças. Mas a verdade é simples, você nunca esteve no jogo deles. Você estava escrevendo as regras do seu próprio. E nesse jogo, você já tinha vencido muito antes deles sequer perceberem que estavam perdendo. Eles achavam que estavam sendo discretos. Sorrisos falsos, cumprimentos vazios, palavras cuidadosamente escolhidas para parecer apoio, mas carregadas de veneno. Nos bastidores, tramavam, desenhavam armadilhas, jogavam indiretas, plantavam discórdia e acreditavam fielmente que estavam no controle. O erro deles foi não perceber que, enquanto eles jogavam esse jogo medíocre, você já conhecia não só as regras, mas também quem havia inventado cada uma delas. Você era o arquiteto invisível daquele tabuleiro, e cada movimento deles só servia para confirmar que estavam exatamente onde você queria. Eles nunca entenderam que quando alguém aprende a sobreviver no meio da inveja, da falsidade e do jogo sujo, desenvolve uma habilidade rara: enxergar antes dos outros. Cada gesto deles, cada olhar, cada palavra atravessada, tudo era um mapa detalhado das intenções que tentavam esconder. Enquanto fingiam te derrubar, você estava assistindo à própria ruína deles sendo construída, tijolo por tijolo, com as próprias mãos deles. O palco era deles, o script também, mas quem controlava as luzes e os bastidores era você. E no final, o mais cruel e ao mesmo tempo mais elegante foi assistir enquanto eles caíam na armadilha que juravam ter montado para você. Quando perceberam, já estavam presos, sufocados pela própria arrogância, pela própria sede de destruição.
Porque quem joga sujo, sem saber que o outro controla o tabuleiro, está condenado não apenas à derrota, mas à humilhação silenciosa, de descobrir que o tempo todo foram apenas peças descartáveis no jogo de alguém que eles jamais deveriam ter subestimado. No começo, eles riram. Riram do seu silêncio, da sua calma, da sua escolha de não revidar, de não se misturar ao teatro deles. Acreditaram que sua ausência nos confrontos, sua falta de resposta e sua postura distante significava fraqueza. Mal sabiam que estavam confundindo estratégia com submissão, e essa foi a maior falha deles. Enquanto eles gastavam energia tentando chamar sua atenção, tentando arrancar de você uma reação impulsiva, você estava apenas observando. O erro deles foi não entender que o silêncio, para quem sabe usar, não é fuga, é munição. Eles não perceberam que cada palavra atravessada, cada olhar enviesado, cada atitude dissimulada era mais um dado que você arquivava. Eles estavam jogando no nível da emoção, do imediatismo, da necessidade desesperada de se sentirem superiores por um segundo que fosse. Enquanto isso, você estava operando no nível da análise, da paciência, da construção. E quando a cortina caiu, eles não entenderam. De onde veio essa força? Como você se reergueu tão alto, tão rápido e tão forte? A verdade é que você nunca esteve no chão. Você estava apenas esperando, coletando, organizando. O que para eles parecia desinteresse era, na verdade, preparação. E quando o golpe veio, porque ele sempre vem, foi tão preciso, tão calculado, que não deixou espaço para gritos, nem para desculpas. Apenas para o silêncio constrangedor de quem percebe, tarde demais, que subestimou a pessoa errada. Eles sempre confundem. Sempre. Acham que quem se cala tem medo, que quem não responde aceita, que quem não reage está derrotado. O que eles nunca entenderam, e talvez jamais entenderão, é que o silêncio, nas mãos certas, é a arma mais letal de todas. Enquanto eles falavam, postavam, cochichavam, tramavam, você estava em outro nível, escutando, observando, analisando cada movimento como quem observa um predador distraído com o próprio reflexo. O silêncio não era fraqueza, era estratégia. Era o escudo invisível que te protegeu enquanto você acumulava força, clareza e informação. Eles estavam tão ocupados em tentar te provocar, em criar narrativas e alimentar o próprio ego, que sequer perceberam que estavam se expondo. Cada fala atravessada, cada gesto disfarçado de gentileza, cada olhar enviesado, tudo era dado. Tudo era informação preciosa que você armazenava, enquanto eles achavam que você estava ausente. E no momento certo, quando as peças estavam todas no lugar, você não precisou nem levantar a voz. Bastou um movimento, uma ação, uma decisão, e tudo desmoronou. Não porque você atacou, mas porque você deixou que eles próprios caíssem no peso das próprias escolhas. E foi aí que entenderam, da forma mais amarga possível, que quem subestima o silêncio não entende absolutamente nada sobre o verdadeiro poder. O mais irônico de tudo é que eles achavam que estavam no controle. Acreditaram piamente que os bastidores pertenciam a eles, que estavam escondidos o suficiente para que seus planos mesquinhos jamais fossem descobertos. Se reuniam em pequenos grupos, trocando olhares cúmplices e risos abafados, certos de que estavam sendo discretos. Não sabiam, no entanto, que cada sussurro, cada gesto, cada movimento estava sendo meticulosamente catalogado por alguém que não tinha pressa, mas tinha visão. A armadilha foi construída por eles, é verdade. Mas quem desenhou os limites, quem preparou o terreno, e quem escolheu o exato momento para puxar a alavanca foi você. Enquanto eles celebravam pequenas vitórias ilusórias,
Você estava projetando o colapso deles com a mesma precisão de quem constrói uma torre de dominós, sabendo exatamente qual peça derrubar para que todo o resto venha abaixo. Eles estavam tão embriagados pela própria arrogância que não perceberam que a cada passo que davam, se aproximavam mais do próprio fim. E quando o desfecho chegou, não teve explosão, não teve gritaria, não teve cena de filme de ação. O que teve foi um silêncio desconfortável, pesado, seguido da realização cruel de que não foram derrotados por um ataque externo, mas pela própria ignorância, pela própria soberba, pela própria incapacidade de entender que quem observa mais sempre vence mais. Eles não caíram numa armadilha sua. Caíram na armadilha que eles mesmos construíram. Você só teve o trabalho de acender a luz e mostrar o caminho. Enquanto eles se alimentavam da própria maldade, torcendo pelos seus fracassos, esperando ansiosamente por qualquer sinal de fraqueza, você fazia algo que eles jamais entenderiam. Você pegava cada olhar atravessado, cada palavra venenosa, cada tentativa de te diminuir e transformava em combustível. Um tipo de combustível que não queima por raiva, mas por propósito. Enquanto eles se intoxicavam no próprio rancor, você estava queimando mais forte, mais alto, mais determinado. Eles nunca perceberam que, enquanto te atacavam, na verdade estavam te fortalecendo. Toda a energia negativa que tentaram te enviar voltou como força, foco e determinação. Enquanto eles perdiam noites arquitetando formas de te derrubar, você ganhava noites planejando como se tornar inalcançável. E é isso que eles nunca entenderam, que quem aprende a transmutar dor em disciplina, crítica em crescimento e inveja em impulso, simplesmente se torna imparável. O mais cruel para eles não foi te ver responder. Foi perceber que você não precisava, que o seu silêncio não era fraqueza, era transformação, que enquanto eles estavam ocupados tentando apagar a sua luz, você estava construindo uma usina inteira, alimentada justamente pela escuridão que eles tentaram te lançar. E quando perceberam, já era tarde demais, porque você não só sobreviveu, você ascendeu. E ascendeu tão alto que hoje eles sequer conseguem te enxergar daqui de cima. Eles queriam barulho, queriam ver você perdendo o controle, respondendo no calor da emoção, se rebaixando ao nível deles. Tentaram de tudo, fofocas, indiretas, provocações, joguinhos baixos, porque para eles a vida é isso, pequenos teatros montados para entreter plateias tão vazias quanto suas próprias existências. Mas você não estava interessado em cena. Você estava ocupado demais, construindo algo que nem eles, nem ninguém poderia destruir. O que eles nunca entenderam, e talvez nunca entendam, é que enquanto eles correm atrás de aplausos momentâneos, você está construindo algo que ecoa muito além de qualquer plateia. Eles buscavam curtidas, validações vazias, momentos de falsa superioridade. Você estava projetando um legado, um nome, uma história que não se apaga, que não se desmonta, que não depende de aprovação externa para existir. E o mais impactante é que você fez isso sem anunciar, sem gritar, sem se justificar. Enquanto eles buscavam plateias, você estava construindo palcos, palcos que eles jamais terão acesso. Porque você entendeu cedo que quem vive de drama nunca constrói permanência. E quem constrói permanência não tem tempo para drama. No fim, eles ficaram com o eco dos próprios gritos. E você ficou com aquilo que ninguém tira, o peso de um legado que fala por si. Eles achavam que estavam te enganando. Que os cumprimentos disfarçados, os elogios atravessados, as conversas recheadas de ironia e falsidade passavam despercebidos. Mal sabiam que, enquanto sorriam para você na frente e tramavam nas suas costas, você estava usando cada gesto desses como material de construção. Cada sorriso falso, cada piada disfarçada, cada olhar enviesado, virou tijolo.
Tijolo de um castelo que você construiu em silêncio. Enquanto eles perdiam tempo alimentando fofocas, você estava focado em erguer estruturas sólidas. Eles não entenderam que gente grande não perde tempo em batalhas pequenas. Que quem aprende a observar sem reagir, aprende também a transformar qualquer tentativa de destruição em base para crescimento. Eles estavam tão ocupados tentando te derrubar que sequer perceberam que a cada golpe você crescia mais. E o mais poético de tudo é que hoje esse castelo que você ergueu com tanto suor, tanta resiliência e tanta visão é justamente o que os impede de te alcançar. Eles continuam lá, presos na mediocridade dos próprios jogos, enquanto você assiste tudo de cima, de um lugar onde nem o eco da inveja deles consegue mais chegar. Eles não perceberam que, enquanto tentavam puxar seu tapete, você já tinha deixado o chão faz tempo. Enquanto perdiam horas arquitetando formas de te sabotar, você estava aprendendo a voar. Cada tentativa de te derrubar, cada obstáculo plantado no seu caminho, cada palavra dita para te enfraquecer. Tudo isso virou impulso. Tudo isso virou asa. O erro deles foi acreditar que você dependia do terreno que eles tentavam tirar de você. Não entenderam que quem aprende a se sustentar na própria visão, no próprio foco e na própria disciplina, não precisa mais do chão. Eles estavam tão ocupados tentando te fazer cair que nem perceberam que você já estava operando em outro nível, onde a gravidade deles não te alcança. E quando olharam para cima e perceberam que você estava voando, que estava inalcançável, a única coisa que lhes restou foi a frustração. Frustração de quem percebe tarde demais que investiu tempo, energia e ódio contra alguém que não só sobreviveu, mas transcendeu. Você não só fugiu das armadilhas, você aprendeu a voar por cima delas. Enquanto eles pensavam em próximos passos, você já estava calculando próximos cenários. Eles operavam no plano do imediato, da fofoca de hoje, da discórdia de amanhã, da provocação da semana. Você não. Você já estava muito além. Eles jogavam checkers, aquele jogo simples de pular peças, enquanto você jogava xadrez quântico. Um jogo onde não basta pensar uma jogada à frente, mas múltiplas dimensões de possibilidades simultaneamente. Eles nunca entenderam que o seu silêncio não era falta de reação, era excesso de visão. Enquanto eles estavam focados no agora, no pequeno espetáculo que poderiam produzir, você estava montando cenários, criando estratégias, arquitetando movimentos que só fariam sentido lá na frente, quando eles sequer estivessem mais no tabuleiro. Eles estavam presos no 2D. Você já operava no 4D. E quando a ficha caiu, eles perceberam que não tinham perdido um jogo. Tinham perdido a chance de entender que nunca estiveram no jogo certo. Porque o jogo que você joga não se joga com gritaria, nem com provocação, nem com ego inflamado. Se joga com paciência, silêncio, disciplina e visão. Eles estavam ocupados tentando te derrubar no presente, sem perceber que você já estava construindo o seu futuro inteiro sem eles. Eles estavam sedentos por plateia. Qualquer olhar, qualquer curtida, qualquer mínima reação já alimentava o ego inflado deles, que vivia à base de validação externa. Enquanto passavam os dias criando pequenas armadilhas emocionais, jogando indiretas, tentando provocar, estavam completamente cegos para algo que você já havia entendido há muito tempo. Quem vive de atenção morre pela irrelevância. E você nunca buscou isso. Você não queria ser visto. Você queria ser lembrado. A diferença entre vocês sempre foi brutal. Enquanto eles operavam na lógica do olhem para mim agora, você estava arquitetando algo que não se apaga, que não se dissolve, que não depende da presença deles, da opinião deles, da existência deles. Eles queriam curtidas no presente. Você queria que sua obra ecoasse no futuro. E isso, para quem vive no raso, é simplesmente impossível de entender. Porque quem nunca construiu nada sólido
jamais entenderá o valor da permanência. E quando os dias passaram e os holofotes falsos que eles tanto buscaram se apagaram, restou para eles o vazio, o silêncio incômodo de quem percebe que nunca construiu nada além de aparências. Enquanto isso, você segue. Segue deixando pegadas que não se apagam, porque quem busca impacto nunca precisou nem vai precisar de atenção. Eles te olharam no olho, te subestimaram e riram. Pensaram que sua ausência nos confrontos, sua escolha pelo silêncio, seu jeito sereno de observar tudo, era fraqueza. Acharam que você estava perdido, sem saber o que fazer. Mal sabiam que quem observa em silêncio vê o que ninguém vê, e que o maior poder está justamente em quem entende que não se ganha nada no calor da emoção, mas sim na frieza da estratégia. Você assistiu pacientemente cada passo em falso, cada jogo sujo, cada disfarce mal feito. Enquanto eles estavam ocupados em se mostrar, você estava ocupado em decifrar. Cada detalhe era um pedaço do quebra-cabeça que você montava na sua mente, sem que eles sequer percebessem. E quando eles achavam que você estava parado, sem reação, você estava, na verdade, escolhendo qual seria o golpe mais preciso. E quando ele veio, não teve plateia, não teve aviso, não teve alarde. Foi silencioso, certeiro e irreversível. Porque quem domina a própria paciência, quem sabe esperar, quem sabe observar sem se contaminar pelo caos alheio, não precisa se desgastar no jogo pequeno. Você não reagiu, você finalizou, de forma tão limpa, tão elegante, tão cruel, que eles sequer tiveram tempo de perceber que já estavam fora do jogo. O maior plot twist da vida deles foi descobrir que o tempo inteiro quem estava no controle era você. Eles acharam que estavam escrevendo sua história, ditando sua narrativa, controlando sua jornada. Mas não passaram de coadjuvantes de luxo em um roteiro que nunca foi sobre eles. Você deixou eles acreditarem nisso. Deixou eles se sentirem grandes. Deixou eles acharem que estavam te derrubando, te prejudicando, te vencendo. Tudo isso enquanto escrevia, cena por cena, o desfecho que você queria. Cada olhar dissimulado, cada palavra atravessada, cada provocação não foi ignorada, foi anotada. Você sabia exatamente quem era quem, sabia onde cada peça estava e sabia, mais ainda, que quem segura a caneta nunca perde para quem só segura o papel. E eles estavam tão cegos pelo próprio ego, tão convencidos da própria superioridade, que não perceberam que estavam seguindo exatamente o script que você quis que eles seguissem. E quando a cortina caiu, não teve grito, não teve plateia, não teve defesa. Só restou para eles o silêncio esmagador de quem percebe tarde demais que nunca estiveram no controle de nada. Você não só virou o jogo, você escreveu o jogo. E eles foram apenas figurantes no roteiro da sua própria vitória. Eles passaram tanto tempo te subestimando, tanto tempo alimentando a própria ilusão de que você não iria a lugar nenhum, que nunca perceberam o que estava sendo silenciosamente construído por trás de cada silêncio seu, de cada não-resposta, de cada ausência. Eles juraram, riram, debocharam, fizeram apostas de que você não teria força para se levantar. E então você se levantou. Mas não como eles esperavam. Você não voltou para discutir. Você voltou como furacão. A sua ascensão não foi barulhenta, foi devastadora, porque ela não veio da raiva, nem do desejo de vingança. Ela veio do foco, da disciplina, da resiliência que você construiu sozinho, no meio do silêncio e da dor que eles tentaram te causar. Enquanto eles achavam que você estava caído, você estava virando tempestade. E quando perceberam, já era tarde, porque você não era mais a pessoa que eles tentaram destruir. Você era algo muito maior, muito mais forte, muito mais incontrolável.
E o mais poético de tudo é que você não precisou fazer nada contra eles, não precisou gritar, não precisou se justificar, não precisou se vingar. Porque sua própria vitória foi o furacão que levou embora tudo que era pequeno, tudo que era raso, tudo que era falso. E eles ficaram olhando, olhando o impossível acontecer bem diante dos olhos deles. Porque no fim das contas, quem subestima o vento nunca está preparado quando o furacão chega.